Amados, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Nilo. Eu não sou muito, eu acredito que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou de falar e de me manifestar pelas mídias a respeito da minha posição política, da minha opinião política. Geralmente isso fica mais em conversa familiar. E nem mesmo entre irmãos e amigos eu sou de opinar, porque cada um tem sua opinião e essas divergências muitas vezes traz contenda, traz confusão e é uma coisa que eu não quero e não aceito, porque vai contra os princípios da Bíblia. Mas felizmente chegou a nossa vez de manifestarmos a nossa indignação, de não nos calarmos mais, de não ficarmos deixando, infelizmente, a oposição, a esquerda, os contrários à Bíblia, à palavra de Deus, o reino de Deus, ir comendo pelas beiradas e agindo e reagindo sutilmente. E quando nós mesmos nos assustamos, nós estamos nos deparando com leis, com proibições, com circunstâncias e fatos que muitas vezes não tem como reverter. E nós estamos agora praticamente há 26 dias de podermos realmente mudarmos e oficializarmos o que nós queremos como nação brasileira, como povo brasileiro, como um povo cristão que é realmente reconhecido por outros países que o Brasil é uma nação cristã, e não permitirmos que realmente o contrário, a esquerda, a adversidade, o reino das trevas venha prevalecer contra a nossa nação. Amados, sentado aqui agora à varanda da minha casa, refletindo, ouvindo alguns vídeos, vendo algumas indignações sendo manifestas por pessoas trazendo os princípios bíblicos para a sua manifestação de tristeza, de angústia, de inaceitação por essa eleição que poderia ter finalizado no primeiro turno, sem precisarmos de segundo turno. É realmente decepcionante. É decepcionante. Hoje de manhã eu assisti um vídeo de uma brasileira que mora em Portugal, ela assim, muito irada, muito indignada com a nação brasileira, a respeito do seu voto. Amados, nós temos a liberdade de escolha, a liberdade de voto, mas isso não justifica, principalmente você cristão que está me assistindo, que está me ouvindo, sabendo daquilo que você um dia escolheu, o reino de Deus, Cristo como o Senhor da sua vida, e hoje você querer se omitir e falar assim, não, eu não vou nem votar nem participar disso, eu vou anular meu voto, isto é antibíblico. É antibíblico, mesmo que você não participou diretamente, você indiretamente participou. E se Deus tivesse permitido, porque Ele não vai permitir, nem no segundo turno, que a esquerda prevaleça, você seria uma pessoa responsável por trazer o anátema dentro da sua casa e dentro da casa de muitos brasileiros. Ou seja, de todos os brasileiros. Você que se omitiu, principalmente você cristão, que vem ouvindo ministrações, que vem ouvindo orientações e exortações de se posicionar biblicamente. Porque quando eu entendo que o meu viver é Cristo e não o eu e o mundo, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. O viver em Cristo, ainda que eu tenha livre-arbítrio, eu tenho vontade própria, quando eu estou alinhado com Deus e a palavra de Deus, a minha vontade então prevalece dentro da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então você, cristão, tenha uma oportunidade de reverter o papel que você colocou hoje no mundo espiritual a respeito da sua postura e da sua conduta e da sua pessoa no mundo espiritual. É inaceitável uma condição como essa. E você, cristão, que por um motivo, seja lá qual foi, não cabe a mim, é você e Deus, se permitiu aí ir lá e votar, você teve uma atitude, um papel anticristão. Anticristão. Como que você pode permitir subir sobre o governo, a presidência de uma nação, um homem que
infelizmente, porque ele é um ser humano, Deus o ama. Em nenhuma condição que minha, e acredito que dos que se manifestaram ou ainda vão se manifestar, é porque não aceita que Deus ama ele. Não, Deus ama ele sim, todos eles. Mas Deus não concorda com a conduta deles, Deus não apoia a conduta deles. E isso faz de mim, a condição como cristão que conheço a verdade, estar na mesma posição de Deus e da sua palavra em não apoiar. Então você que votou, você cristão que votou, você está sendo egoísta. Você só está pensando naquilo que é o seu momento hoje. Você não está pensando nos seus filhos e nos seus netos. Ainda que você abra a boca para justificar que você está pensando na futura geração. Mentira! Você está pensando em você. Na condição do que as promessas dele podem te beneficiar hoje. E daquilo que você viveu de regalia no período deles, você se beneficiou. E se você parar para prestar atenção e pegar tudo aquilo lá atrás, onde está hoje, para que beneficie você hoje e sua descendência. Então vamos deixar de ser egoísta, porque nós adultos, eu hoje estou com 52 anos, eu não sei quanto tempo me resta nessa terra, mas eu tenho uma neta de 3 anos. A minha preocupação é com ela, sim, porque os tempos dela serão muito mais difíceis do que o nosso hoje, e o nosso hoje não está sendo fácil. Então pensa você, ainda que você parta, a sua descendência que ficar na terra antes que tudo se consuma, e Jesus, pela volta de Jesus, o que você está deixando para a sua descendência? É essa posição que você tomou de votar na esquerda? É essa posição que você tomou de se anular em se posicionar naquilo que você sabe que você teria que fazer? Você quis se omitir no sentido, não, se der errado amanhã, eu posso dizer que eu não fiz parte disso. Mentira! Mentira. Você não se posicionou porque você não tem o temor a Deus e o temor à palavra de Deus pelas direções que ela te dá e a exortação que ela te dá para você se posicionar como você tem que se posicionar. Como cristão, muitas vezes nós nos posicionamos contra muitos, contra às vezes todos, entendendo que nós estamos alinhados com Deus e sua vontade. Quando você não se posiciona alinhado com a palavra de Deus, você está se opondo ou se anulando em relação ao seu próprio egoísmo. A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola é egoísta e surge contra toda a sabedoria. E quem quer toda a sabedoria? Deus. Então quando você se isolou, se anulou diante de uma oportunidade que você teve, você se tornou egoísta e se opôs a tudo que é Deus, de Deus, a palavra de Deus. Ainda há tempo de você mudar a sua postura, tirar essa maldição que você permitiu entrar no mundo espiritual de acusação contra a sua vida. Porque os olhos de Deus estão na nação brasileira, Deus ama a nação brasileira, Deus ama o povo brasileiro, a nação brasileira é o xodó do coração de Deus. Deus não vai permitir isso, não é porque, vamos dizer assim, é por compaixão, não, porque Deus nos ama. A compaixão, a misericórdia, a graça, o amor de Deus está sobre nós, a nação brasileira. E ainda que você no segundo turno se mantenha nessa mesma posição, não será por causa de você que Deus vai deixar de fazer e trazer sobre a nação brasileira aquilo que Ele tem prometido. E Deus tem falado através de profetas que não são brasileiros, que estão em outras nações, o que Deus tem no coração dele pela nação brasileira. Mas você que se manter nessa posição no segundo turno, você vai ver ali de Deus, e eu estou te falando biblicamente. Cuidado, você que assume diante da sociedade, da família, do vizinho, ou é onde você vai com a planta dos seus pés, que você é cristão, mesmo que eles não saibam qual é a tua posição de omissão, de negligência e desobediência, ainda que você tenha seu livre-arbítrio e a sua vontade própria, sabendo você que a sua postura no mundo espiritual não condiz pelo esse tempo que nós estamos vivendo como um cristão verdadeiro. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se você vai gostar ou não dessa mensagem, se você vai se agradar ou não. Mas eu estou aqui como mais um de muitos que já se manifestaram e mais um de muitos que ainda virão se manifestar até o dia 30 sobre a posição que infelizmente a nação brasileira deixou de viver e de se mostrar quem realmente é como um povo, uma nação brasileira cristã. Quase 40 milhões de votos nulos, brancos e não manifestos foram colocados naquela urna.
que poderia ter decidido aquilo que nós sabemos que a nossa nação precisa. Minha confiança não está na direita, no homem, minha confiança está no Senhor. Mas a Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É a primeira vez nesses 52 anos de vida que eu vejo um homem subir na presidência da nossa nação, do nosso país, que fala de Deus o tempo todo. Ele não é um cristão evangélico, mas ele é um cristão. É um homem temente a Deus. E é por isso que tem tido o nosso apoio. Cuidado. Cuidado. Amados, eu tenho tido muitas conversas com Deus nesses últimos tempos. E tenho percebido o quanto é sensível a questão da nossa salvação. Um erro, um deslize na quebra do princípio, da ordenança, do mandamento, do estatuto, dos princípios da palavra de Deus na nossa vida, põe em risco a nossa salvação. E essa situação que nós, como povo cristão, estamos vivendo, não é diferente em pôr em risco a nossa salvação. Cuidado. Jeremias 26:13 diz assim: mude a sua conduta, para que o mal que eu intentei contra vós não vos sobrevenha. Cuidado, amados. Cuidado. Deus não vai permitir que a nação brasileira seja dominada pelo amor que Ele tem por nós, pelo adversário, não. Mas o Deus que eu sirvo é justo. E a justiça dele se manifesta. Ela se manifesta nas nossas vidas aqui na terra e depois que partimos dessa terra. Então pense nisso. Se você concorda ou não, eu não posso fazer nada. Quem convence é o Espírito Santo. Mas se você concorda com essa mensagem, divulgue. Envie para quem você quiser, não tem problema não. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê, a oportunidade, mais uma vez, de mostrarmos quem nós somos como nação brasileira, como um povo cristão, um povo que teme a Deus, um povo que reconhece o Deus soberano como Deus da nossa vida e da nossa família e da nossa nação. Tudo isso que a igreja cristã tem se levantado nesses últimos tempos é por reconhecer a palavra de Deus e os valores da palavra de Deus a respeito da família, o maior projeto de Deus. Deus abençoe e continue com a graça dele sobre nós, sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.